Gravando. Olá, tudo bem? O Direto ao Ponto já está no ar. Grato a você que nos recebe a cada edição, confiante na independência da opinião sobre os assuntos aqui debatidos. Nesta edição do Direto ao Ponto, Justiça manda a Prefeitura reativar cursos do Sabe Tudo. Atraso em obras de infraestrutura pública adia a entrega do Carandá para o final de 2016. Bancários anunciam paralisação a partir desta terça-feira. Bancada evangélica se articula contra projeto na Câmara. E com grande satisfação teremos hoje a Hora da Justiça, onde vamos falar sobre a justiça do século XXI e o acesso da população. Vamos falar sobre os 27 anos da promulgação da Constituição Cidadã de 1988, conversando com o Dr. José Elias Temer, juiz de direito da 7ª Vara Civil de Sorocaba. Na nossa bancada de formadores de opinião, Dr. Luiz Henrique Ferraz, advogado, secretário da OAB Sorocaba, Dr. Anselmo Bastos, advogado especialista em direito do consumidor, e daqui a pouco conversaremos com o Dr. José Elias Temer, juiz de direito da 7ª Vara Civil da cidade de Sorocaba. A Justiça determinou que a Prefeitura de Sorocaba restabeleça o convênio com a Associação Educacional e Profissionalizante Pérola, o projeto Pérola, para que sejam retomados os cursos ministrados nas unidades do Sabe Tudo na cidade para os 32 mil estudantes. O município deve cumprir a decisão no prazo de 5 dias depois que for notificado por um oficial de justiça. Dr. Luiz Henrique Ferraz, como vê essa decisão da Justiça na cidade de Sorocaba? Satisfação imensa tê-lo conosco mais uma vez aqui no Direto ao Ponto. Satisfação a minha. Para mim, sempre uma alegria, uma honra estar aqui com todos vocês. Vejo com bons olhos a ação do Ministério Público, da comarca, que, defendendo interesses difusos e coletivos, ingressou com a ação. Tem a liminar, o Poder Judiciário concedeu o pedido, né, de liminar. Agora a Prefeitura vai recorrer, provavelmente, dessa decisão. Eu acho, falando da paralisação, acho muito lamentável, por conta que atende milhares de crianças, e não só crianças, adolescentes, como pessoas de terceira idade, que têm acesso a essa questão da informática tão importante nos nossos dias. E uma coisa importante também que se perdeu durante o tempo é a questão da internet. O ex-prefeito Vitor Lippe prometeu na época que nesses pontos teriam irradiação, vamos dizer assim, do sinal de internet de banda larga na forma gratuita. Isso se perdeu, uma questão que não se está se discutindo mais. De qualquer forma, essa decisão veio em boa hora. Espero que, se a Prefeitura recorrer com um agravo de instrumento, que é o recurso que cabe agora para combater essa decisão interlocutória do juiz, o Tribunal de Justiça de São Paulo não acate o pedido da Prefeitura e aí sim, definitivamente, restabeleça um serviço tão importante para a cidade de Sorocaba, que se destaca nesse quesito, que é a difusão da informática e outros conhecimentos aqui em Sorocaba. Alguns setores que dizem que o Ministério Público foi infeliz neste posicionamento, porque não visualizou a atual situação financeira por que passa o município e também o país em função da atual crise que vivemos. Doutor Anselmo Bastos, satisfação imensa tê-lo conosco aqui mais uma vez no Direto ao Ponto. Como vê essa questão entre o social e a questão financeira da Prefeitura de Sorocaba? Oliveira, muito obrigado mais uma vez por poder estar participando aqui desse programa. Oliveira, eu vejo que foi uma vitória para os pais, para os estudantes. Você cortar um projeto desse atendendo 32 mil estudantes, do dia para a noite, tirar o acesso ao estudo, à internet. Muitos desses jovens não têm nem a internet dentro de casa, né? Então você cortar, alegando a questão da crise, por que não cortar em outras
em outra. Eu já falei aqui, parece demagogia, porque sempre fala isso, fala aquilo. Você não vê ele falar em cortar cargos comissionados. Quer dizer, todos esses cargos, viu, é importante os cargos comissionados? É importante. Agora, você acha que não tem gente sobrando na prefeitura? Gente que não faz nada na prefeitura ganhando altos salários? Aí você vem e corta um projeto desse que atende 32 mil estudantes, Oliveira. É um absurdo. Doutor Anselmo Basso, esses setores, esses que defendem que o Ministério Público talvez se equivocou nessa questão, como que o doutor Luiz vê essa questão, doutor? Não vejo equívoco nenhum, por conta que o direito à educação é fundamental e uma pátria que quer desenvolver-se, tanto em vários aspectos, a educação faz parte dessa evolução. Então, tudo que é investido em educação não é perdido. Em Sorocaba, nós temos aí avanços, mais retrocessos. Então, eu não vejo que foi um equívoco do MP, entendo que ele agiu corretamente, tanto é que conseguiu eliminar, e o juiz também entendeu que nesse momento cabia eliminar. E eu acredito que isso aí vai ser restabelecido, porque é muito importante, porque tem a ver com a profissão também, né? O primeiro emprego do jovem, do adolescente, depende dessa questão da informática, dominar conhecimentos nessa área. Então, isso é fundamental. Os administradores públicos, independente da administração municipal, diante dessa crise que estamos vivendo, vem agindo de forma irresponsável com determinados cortes. A gente vê cortes bruscos na questão da saúde, educação, e toda a justificativa vem em função da crise. É preocupante isso, doutor? Muito preocupante. Nós vemos os cortes tanto na esfera federal, na estadual e no município. Eu penso que ser administrador não é fácil, porém, cortes em gastos sociais sempre é preocupante, porque nós já passamos, já vivemos uma era difícil de implementação desses direitos, sejam eles baseados no acesso à educação, no acesso à saúde, e cortes especificamente nessas áreas nunca é bem-vindo. Eu penso que há outros setores, né, que podem ser contingenciados, que não a saúde, que não a educação, por conta que nós sabemos que tem altos salários na prefeitura que não se justificam, e esses altos salários de todos o conjunto de funcionários acaba onerando, de certa forma, e muito a folha de pagamentos do município. Só para concluir, né? E depois o prefeito Panunzio aí, os seus assessores, vem dizer que Sorocaba é uma cidade educadora, né? Educadora onde, né? Até ele esteve aí na semana passada lá na Cidade do México recebendo um prêmio, né, de cidade educadora. Acho que eles não estão sabendo o que está acontecendo aqui direito, né? Porque acho que se soubesse, não teria recebido esse prêmio. Embora esteja com 92% das obras do residencial Carandá, no Caguassu, concluídas, os apartamentos devem ser entregues aos sorteados em novembro de 2016 por conta do atraso na construção de 2 escolas, 3 creches e uma unidade básica de saúde UBS. Dr. Luiz Henrique Ferraz, nenhuma novidade para nós que estamos no dia a dia acompanhando. Há praticamente 1 ano e meio, a deputada federal à época, Yara Bernardi, denunciou no Jornal da Cidade da Rádio Cacique Estadão, e durante quase 30 dias nós demos publicidade a essa questão. Inclusive o secretário à época da Habitação, o professor Flaviano, disse que isso não aconteceria. Aí está o resultado. Verdade, há 1 ano e meio atrás, e isso se prova documentalmente. Eu não consigo entender, em 2015, né, e esses fatos aí de projeto ocorreram aí por volta de 2013, 2014, né, porque houve um erro nessa fase do projeto. Foram atrás do investimento, né, desse projeto do Minha Casa Minha Vida, que é aquele bairro Carandá, é aquele que sobe ali, passa pela ponte do Rio Sorocaba, passa pelo Parque São Bento, passa pelo Rio Sorocaba, aquele condomínio, aqueles prédios do lado direito. E não se preocuparam com toda a estrutura, a infraestrutura. E não só a questão da UBS, que é a questão do posto de saúde mais conhecido, como as creches, como as escolas, e também pontos comerciais, como padaria, supermercado, a venda, a compra do frango assado. Então, é uma vergonha. Esses administradores têm que ser punidos, estão prometendo casa para essas pessoas, já fizeram
eu diria que até mais que 92% da conclusão, e estão retardando por conta de um erro do projeto e também por conta aí do processo eleitoral que será deflagrado, melhor dizendo, agora em 2006, que é a eleição municipal. É importante lembrar que nessa questão não é responsabilidade do governo federal, doutor Anselmo. Esta é uma das iniciativas que era competência exclusiva da Prefeitura de Sorocaba, que acabou deixando de fazer essa infraestrutura para que o residencial fosse entregue à população. Sim, com certeza, Oliveira. Falta de gestão da prefeitura, né? Desde o início, aí, quando já teve aquele sorteio no SIC, aquela lambança, 2, 3 pessoas sendo sorteadas com o nome na lista, enfim. E isso aqui, como você falou no início da matéria, Oliveira, já era esperado. Só que há mais de um ano a gente já tinha falado sobre esse fato e agora está estourando aí só em novembro de 2016. Isso se não houver mais prorrogações, né? E a população mais uma vez prejudicada. Depois do intervalo você confere a justiça do século XXI e o acesso da população. Com o Dr. José Elias Temer, juiz de direito da 7ª Vara Civil. O Direto ao Ponto volta já. Artes gráficas, comunicação visual, brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo, sua gráfica é aqui. Rua Atanásio Soares, 2856. Telefone 3346-8724. A lente é a força da câmera reflex digital. Canon EOS. Canon. Mais do que segurança, a Atlantis te traz tranquilidade e a confiança que só uma empresa com credibilidade e tecnologia pode oferecer. Através do capital humano e da inovação tecnológica, entregamos as mais completas soluções de acordo com as suas necessidades, sejam elas em segurança patrimonial, pessoal ou em transporte de valores. Fale com a gente, conheça nossa estrutura e saiba mais o que podemos fazer por você. Atlantis, inovação em segurança. Se você teve catapora, você pode desenvolver zoster, independente do seu estado de saúde. Quem teve catapora tem o vírus. Zoster é uma doença que pode causar bolhas e dor intensa. Para algumas pessoas, a dor pode durar meses e dificultar até atividades cotidianas, como tomar banho, se vestir ou secar o cabelo. Seu risco aumenta à medida que você fica mais velho. Cerca de 70% das pessoas que desenvolvem zoster têm mais de 50 anos. Fale com o seu médico. Entenda o zoster. Totalmente voltado ao mercado imobiliário, o TV Imóveis é focado em levar oportunidades de negócios dos mais variados empreendimentos, a fim de garantir a comunicação direta entre empreendedor e consumidor. O programa conta também com entrevistas de profissionais, dicas e notícias atualizadas do mercado imobiliário. TV Imóveis, aqui na TVR. Aqui é a enfermaria, está sempre cheia de gente cuidando de nós. Esse é o meu quarto. Aqui que eu fico, leio, assisto TV e faço lição de escola. Aqui é quimioterapia. A mamãe fica junto comigo quando eu faço o tratamento. Graças à ajuda de pessoas como você, o GEPASS está salvando a vida do Cauã, da Sofia e do Gabriel. Ajude. Ligue. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. Automais, o seu programa de automóveis aqui na TVR.
Direto ao ponto, de volta aqui o debate, a análise dos principais fatos que envolve toda a sociedade. Na nossa tribuna de formadores de opinião, Dr. Luiz Henrique Ferraz, advogado, secretário da OAB Sorocaba. Dr. Anselmo Bastos, advogado, especialista em direito do consumidor. E na hora da justiça, Dr. José Elias Temer, juiz de direito, juiz da 7ª Vara Civil de Sorocaba. A mudança de século, a exemplo de várias áreas e setores da sociedade, também refletiu dentro do Poder Judiciário, no aspecto da prestação de serviço à sociedade. Dr. José Elias Temer, satisfação tê-lo conosco aqui no Direto ao Ponto e bem-vindo à Hora da Justiça. Tudo bem, doutor? Obrigado, Oliveira Júnior. É uma satisfação estar aqui, principalmente para falar do acesso à justiça no século XXI. Na verdade, nesta data, nós comemoramos 27 anos da Constituição Cidadã, promulgada em 1988, em 5 de outubro de 1988, onde vários direitos foram declarados, foram previstos, direitos individuais, direitos coletivos, direito do Estado em relação ao cidadão, do cidadão em relação ao Estado. E 27 anos depois, nós temos que verificar se o exercício desses direitos está sendo assegurado. Uma coisa é prever o direito, o outro é assegurar o exercício deste direito. Então, o que se verifica, o cidadão ele tem direito à saúde, ele tem direito à educação, ele tem direito ao transporte público. Agora, é importante saber em que medida o Estado brasileiro conseguiu assegurar aos seus cidadãos o exercício desses direitos que foram previstos na Constituição de 1988. Em relação ao acesso à justiça, propriamente dito, que também é assegurado pela Constituição de 1988, amplo e irrestrito, não há possibilidade de restringir este acesso à justiça. Todo aquele que é violado ou que se imagina, se vê violado no direito, tem o direito de ir ao judiciário para obter uma declaração sobre o seu direito. Em relação a este aspecto, sobreleva neste século falar de conciliação, mediação e arbitragem, que são os métodos alternativos de solução de conflitos, que me parece que é o futuro da justiça no nosso país. Já abro para os nossos formadores de opinião. Doutor Luiz Henrique Ferraz, sua pergunta, doutor. Dr. José Elias Temer, 27 anos da Constituição, a Constituição também conhecida mundialmente como Constituição Cidadã. O senhor falou da questão dos direitos, né, e da efetivação desses direitos. Na sua visão de magistrado, qual é o maior gargalo, qual é a maior dificuldade da implementação desses direitos na vida cotidiana do cidadão brasileiro? O que parece, normalmente, vocês falavam aqui agora há pouco, dos problemas econômicos, das injunções econômicas, da gestão pública, da administração pública. Acho que esta equação que é a maior dificuldade em relação ao exercício, à implementação desses direitos. Quer dizer, o Estado precisa ter meios, precisa ter verbas para poder assegurar os serviços públicos. Hoje nós atravessamos uma crise econômica conhecida, então falava-se aqui do corte na saúde, do corte das verbas para a educação, então nós temos que equacionar esta problemática com o poder financeiro do Estado. Doutor Anselmo, sua pergunta ao doutor José Elias Temer. Doutor José Elias Temer, com relação, que o senhor falou, com relação às garantias, né, da saúde, a educação, o transporte, como que o senhor vê, hoje judicializou tudo isso, porque o Estado não consegue atender na questão da saúde, da educação e do transporte. Esse inchaço no Poder Judiciário para que as pessoas possam ter esse direito garantido pela Constituição atendido. Realmente o Poder Judiciário ele é chamado nessas situações todas
excepcionalmente, porque a conveniência e oportunidade dos atos administrativos é coisa do Executivo. Excepcionalmente, o Poder Judiciário é chamado a declarar esses direitos e também tem lá as suas dificuldades estruturais, dificuldades de pessoal, dificuldades de orçamento, enfim, nós trabalhamos com aquilo que é possível para prover uma prestação jurisdicional em tempo razoável, como preconiza a Constituição Federal. Dr. José Elias Temer, nesse século XXI, qual é o maior desafio do Poder Judiciário? O maior desafio do Poder Judiciário hoje, acho que é implementar a solução conciliada, a solução negociada, a solução mediada. Desacelerar um pouquinho esta litigiosidade que faz com que todas as soluções tenham que ser adjudicadas. Significa que todos os conflitos sejam solucionados por sentença judicial. Eu acho que este é o maior desafio do nosso século. Dr. Luiz Henrique Ferraz, sua pergunta? Especialmente no estado de São Paulo, o Poder Judiciário, que faz parte do estado, né, e que, por conseguinte, também é multiplicador e distribuidor de direitos, ele tem um orçamento que é atrelado ao Poder Executivo. O Poder Judiciário paulista, ele tem atuado dando vazão à demanda, mas ainda aquém, né, do que o povo paulista necessita. O senhor acredita que com um orçamento desvinculado do Poder Executivo, isso melhoraria as condições de administração e de produtividade do Poder Judiciário paulista? Existe esta proposta de gestão do próprio dinheiro. O Poder Judiciário arrecada taxas judiciárias, e essas taxas elas são encaminhadas e o orçamento do Estado é um orçamento único, com uma participação do Poder Judiciário. Existem algumas outras verbas que ficam diretamente para um fundo que é gerido pelo Poder Judiciário. Então, tenho a impressão de que a fórmula atual poderá ser aprimorada com uma gestão maior do dinheiro do Judiciário pelo próprio Judiciário. Quero acrescentar que nós temos a metade dos processos do Brasil, dos 100 milhões de processos, 50 milhões estão no estado de São Paulo. Então, as nossas necessidades são sempre muito significativas diante dos demais estados da federação. Dr. José Elias Temer, nós estamos falando da justiça do século XXI. Nós vivemos ali, nos últimos anos, a digitalização dentro do Poder Judiciário. E na Rádio Cacique Estadão, o senhor com a sua coluna todas as terças-feiras no Jornal da Cidade, nós podemos acompanhar de perto essa questão. Qual é a realidade hoje da efetivação do processo de digitalização dentro do Poder Judiciário? Mudou? Olha, a digitalização foi muito importante, ela acelera os processos não têm mais prateleira, não tem mais escaninhos, não tem mais escrivaninha, todos eles estão colocados numa tela diante dos operadores do direito. Isso só põe a calva, só acaba revelando uma deficiência de estrutura humana dos julgadores, quer dizer, há poucos juízes, há poucos assessores, o número de assessores dos juízes deverá ser multiplicado, este número, e o número de julgadores também. Embora o tribunal faça concurso todos os anos, há um índice pequeno de aprovação, então nós precisamos muito de juízes, muito de assistentes e de um número de funcionários compatível para atender a demanda. Mas a digitalização foi um avanço, sem dúvida nenhuma. Doutor Anselmo, sua pergunta? Sobre a questão da digitalização, processo eletrônico. Agora, daqui para frente, tudo eletrônico, né? A tendência é cada vez mais dar celeridade aos processos? Não tenha dúvida que a digitalização ela veio para facilitar. O advogado ele peticiona do escritório dele, ele peticiona em qualquer horário, à noite, de madrugada. O juiz trabalha em casa, há um projeto de home office
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que alguns funcionários permaneçam em casa trabalhando. Tudo isso aumenta a produtividade. Quero dizer que, não obstante este aumento de produtividade, este auxílio dessa ferramenta que é a informática, nós precisamos de mais material humano, de mais juízes e de mais assessores. Doutor Luiz Henrique Ferraz, fechou? Sim, só um destaque importante que ocorreu, a emenda 45, a implementação do CNJ. Eu gostaria de saber do Dr. José Elias Temer como que ele vê a atuação do CNJ, que completou agora esse ano também, 2015, 27 anos da Constituição Cidadã e 10 anos do CNJ. O Conselho Nacional de Justiça, ele tem uma atuação importante na federação. Acaba gerando, na implementação, surgindo alguns embaraços, porque nós temos o princípio federativo, e os estados da federação, eles têm uma autonomia. E o Conselho Nacional de Justiça veio para padronizar procedimentos. Mas eu tenho a impressão que ele encontrou o espaço dele e que está, a cada dia que passa, se tornando imprescindível para o exercício da justiça neste país. Dr. José Elias Temer volta conosco daqui a pouco no terceiro e último bloco, para que nós possamos saber um pouco mais sobre o acesso do cidadão ao poder judiciário. E ainda no último bloco, daqui a pouco, você confere o lançamento da campanha de combate ao câncer da TVR, onde estaremos recebendo a jornalista Dani Amorim, ela que é diretora artística da TVR, a TV Regional. O Direto ao Ponto vai ao intervalo e volta já. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. O seu programa de automóveis aqui na TVR. Aqui é a enfermaria, está sempre cheia de gente cuidando de nós. Esse é o meu quarto, aqui que eu fico, leio, assisto TV e faço lição de escola. Aqui é quimioterapia, a mamãe fica junto comigo quando eu faço o tratamento. Graças à ajuda de pessoas como você, o GEPASS está salvando a vida do Cauã, da Sofia e do Gabriel. Ajude. Ligue. Totalmente voltado ao mercado imobiliário, o TV Imóveis é focado em levar oportunidades de negócios dos mais variados empreendimentos, a fim de garantir a comunicação direta entre empreendedor e consumidor. O programa conta também com entrevistas de profissionais, dicas e notícias atualizadas do mercado imobiliário. TV Imóveis, aqui na TVR. Se você teve catapora, você pode desenvolver Zoster, independente do seu estado de saúde. Quem teve catapora tem o vírus. Zoster é uma doença que pode causar bolhas e dor intensa. Para algumas pessoas, a dor pode durar meses e dificultar até atividades cotidianas, como tomar banho, se vestir ou secar o cabelo. Seu risco aumenta à medida que você fica mais velho. Cerca de 70% das pessoas que desenvolvem Zoster têm mais de 50 anos. Fale com o seu médico. Entenda o Zoster. Mais do que segurança, a Atlantis te traz tranquilidade e a confiança que só uma empresa com credibilidade e tecnologia pode oferecer. Através do capital humano e da inovação tecnológica, entregamos as mais completas soluções de acordo com as suas necessidades, sejam elas em segurança patrimonial, pessoal ou em transporte de valores. Fale com a gente, conheça nossa estrutura e saiba mais o que podemos fazer por você. Atlantis, inovação em segurança. A lente é a força da câmera reflex digital Canon EOS. Canon
Artes gráficas, comunicação visual, brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo, sua gráfica é aqui. Rua Atanásio Soares, 2856. Telefone 3346-8724. Direto ao ponto, o nosso último bloco, analisando e debatendo os principais fatos que envolvem toda a sociedade. Na nossa tribuna de formadores de opinião, Dr. Anselmo Bastos, advogado especialista em direito do consumidor, Dr. Luiz Henrique Ferraz, advogado secretário da OAB Sorocaba, e daqui a pouco nós voltamos conversando com o Dr. José Elias Temer, juiz de direito da 7ª Vara Civil de Sorocaba. Agora é um momento muito importante dentro do Direto ao Ponto. Tanto é que nós abrimos mão de qualquer outro tema que estava em pauta quando tivemos conhecimento da importância deste momento. E com grande satisfação e uma honra receber também aqui no Direto ao Ponto a jornalista Dani Amorim, ela que é diretora artística da TVR e que nos dá o prazer da sua presença aqui, a satisfação, a alegria feminina, mas para um momento muito importante, Dani, que é para falar sobre o lançamento da campanha de combate ao câncer. Satisfação. Obrigada, Oliveira, pelo convite. É um prazer estar aqui no seu programa, que é tão bem assistido e tão bem comentado em Sorocaba e região, porque a gente também está pela internet, no nosso canal 23, tvr23.com.br. E hoje eu vim aqui porque a TVR está lançando oficialmente a campanha de combate ao câncer de mama, que é a campanha que é alvo aí, o câncer de mama, que é alvo do Outubro Rosa. Pouco, Dani, como vai funcionar essa dinâmica? Quem está envolvido neste projeto? Bom, nós selecionamos aí 5 grupos de mulheres que fazem parte do dia a dia da gente. A gente tem as mulheres do Núcleo de Mulheres Empreendedoras, mulheres do grupo Quilombinho, temos também as apresentadoras e jornalistas da TVR, temos também as mulheres do Sim Mulher, esqueci de alguém, Quilombinho eu falei, as apresentadoras da TVR, são 5 grupos, eu anotei. O importante aqui, é que ao longo da... E também as mulheres da Liga Sorocabana de Combate ao Câncer. Certo. Então nós fizemos essa campanha, que estará no ar aí durante todo o mês pelo canal 23 e também pelo site, e com muitos apoiadores, o que é muito importante. Qual vai ser a dinâmica dessa campanha? Como que ela vai ser desenvolvida? Ela foca uma entidade ou é apenas algo de mobilização da sociedade ou conscientização? Nós estamos, na verdade, focando as mulheres no geral. Nós selecionamos esses 5 grupos porque são grupos que representam toda a sociedade, né? Uhum. São entidades que fazem parte da nossa cidade e que eu tenho certeza que você, mulher que está em casa, vai se sentir também contemplada. E o mais importante é fazermos o alerta. E eu queria convidar você que está em casa para assistir a nossa campanha. Nós somos mulheres e decidimos viver de escolhas. Optamos em sobressair e não competir, pois somos uma geração criada para ganhar o mundo. Temos um dom peculiar de nos comunicar, de criar, escrever nosso próprio roteiro, de levar alegria e nos dividir em diferentes papéis. E quando estamos unidas, fazemos valer os nossos direitos, resgatamos a autoestima e as nossas conquistas não cabem num único sorriso quando alcançamos um final feliz. Com garra, resgatamos os nossos valores, vencemos o preconceito, quebramos barreiras e nos tornamos cada dia mais fortes e seguras de nós. E nos momentos difíceis, somos solidárias. Dissipamos o amor, levamos esperança a quem mais precisa. Afinal, a vida é o nosso dom mais precioso. Independente de raça, posição social, gênero ou idade, não importa. O que importa é que temos uma coisa em comum. Somos mulheres conscientes e unidas e caminhamos na mesma direção. Eleja seu dia rosa e entre nessa luta contra o câncer de mama.
Uma campanha da TVR. A causa importantíssima e a qualidade do filme me surpreendeu, viu, doutor Luiz Henrique Ferraz e doutor Anselmo Bastos. A qualidade do filme me chamou a atenção, viu? Sem dúvida, um filme bem feito, as mulheres todas de vários segmentos e uma causa muito importante que infelizmente milhares de mulheres, país afora, ainda morrem de câncer de mama. E sabemos que, quando bem tratado e diagnosticado precocemente, o índice de sobrevivência, o índice de um tratamento eficaz é alto, né? Então, parabéns à TVR, parabéns a todas as mulheres que participaram e participam do vídeo e participam também do combate a essa questão do câncer. Doutor Anselmo? Parabéns à TVR, vídeo simplesmente fantástico, Oliveira, apoiando aí essa causa de tão importância que é o câncer de mama, o combate ao câncer de mama, Oliveira. Vou fechar com a opinião também, a palavra do doutor José Elias Temer, porque é muito importante essa questão, né, doutor, esse tipo de campanha, né? Não diga, a campanha para o diagnóstico precoce do câncer de mama de suma importância e pode evitar muitas mortes, pode evitar muito sofrimento, então deve ser apoiada por toda a sociedade. Portanto, importante o lançamento dessa campanha aqui no Direto ao Ponto, e você vai acompanhar esses filmes durante toda a programação ao longo dos próximos dias aqui na TVR. Apesar do Sindicato dos Bancários de Sorocaba e região ainda não ter divulgado como a greve deve afetar o atendimento nas agências da cidade e nem o número de funcionários que aderiram ou vão aderir a essa greve, a paralisação deve começar nesta terça-feira em todo o país, doutor Luiz Henrique Ferraz. Mais uma vez, greve dos bancos. Olha, é muito preocupante porque atinge a toda a população, ou boa parte dela, né? E nós verificamos que chegam às vezes aos nossos escritórios pessoas que tinham um compromisso e não pôde cumpri-lo devido a essa greve. Penso que os banqueiros, né, que são os donos dos bancos, que têm os maiores lucros e os maiores rendimentos desse país, nós sabemos da crise que se avizinha ou que está instalada, mas nesse setor não tem crise, que negociem com os bancados e naquilo que for que é de direito desses colaboradores seja dado, para que não se chegue a esse momento de greve que prejudica a população como um todo. Doutor Anselmo? É preocupante, né? Essa greve vai estourar aí bem no dia do pagamento aí da maioria dos funcionários, né? O que deve causar um caos aí em toda a nossa cidade, a região aqui, porque é o 5º dia útil onde as pessoas recebem, as pessoas têm que ir até o banco, pagar as contas, enfim. Hoje com esses negócios de caixa eletrônico aí, não é todo lugar mais que tem caixa eletrônico, vamos viver aí dias complicados. É uma boa observação que faz o doutor Anselmo, justamente no 5º dia útil inicia a greve. Talvez poderia ter o sindicato aí um pouco de bom senso nessa questão e posterior a esse período deflagrar a greve sem prejudicar tantas pessoas. Voltamos no Direto ao Ponto com o doutor José Elias Temer, juiz de direito, falando sobre a mudança de século, se ela trouxe aí quais as novidades dentro desse novo contexto de justiça do século XXI. Doutor José Elias Temer, uma das questões que nós colocávamos é sobre o acesso do cidadão à justiça no século XXI. Ou seja, nós estamos falando de 27 anos da Constituição Cidadã, dos direitos adquiridos dessa Constituição, e nesses direitos também nós temos ali os acessos garantidos. Agora, eles de fato estão se efetivando? Olha, não tenha dúvida, Oliveira, que o acesso à justiça é um dos direitos assegurados e exercidos pela população brasileira. Temos a Defensoria Pública aqui no estado de São Paulo, que é conveniada com a Ordem dos Advogados do Brasil e que presta um serviço de assistência judiciária de primeira qualidade, de boa qualidade. Nós temos o atendimento ao público no fórum, temos o atendimento ao público no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que é o SEJUSC, na Avenida Eugênio Salerno, nas 6 casas do cidadão. Enfim, nós temos
vários pontos de atendimento ao público e a população carente é atendida tanto pela Defensoria como pelos advogados conveniados. O que nós temos, o problema que acaba surgindo é que esse volume muito grande de conflitos e de litígios precisa de uma estrutura mais bem aparelhada para poder fazer fluir estas demandas. Doutor Luiz Henrique Ferraz, sua pergunta? Os adventos que o doutor José Elias Temer citou são importantíssimos, né? Como foi a implementação no estado de São Paulo, que foi o penúltimo estado a implementar a Defensoria Pública. Nós tínhamos o convênio com a OAB, que era com a Procuradoria e agora com a Defensoria, e advogados inscritos na ordem e no convênio também prestam esse serviço. Então, nós avançamos muito. Porém, eu gostaria de saber do Dr. José Elias Temer se o Código de Processo Civil, que vai ser implementado em março, e vai ter vigência em março, se ele vai dar vazão, porque acesso até que melhoramos bastante. Agora, o problema é a vazão, é o tempo de tramitação. Qual a sua avaliação, a sua impressão a respeito da implementação do Código de Processo Civil? Vai dar mais celeridade ao processo? Olha, ele vai nos dar bastante trabalho para manter a mesma velocidade atual. Todos os processos terão obrigatoriamente uma audiência de conciliação e o prazo para apresentar contestação fluirá desta audiência. Teoricamente, isso é relevante, só que na prática isso vai fazer com que haja uma pauta muito extensa e a audiência de tentativa de conciliação em temas que, sabidamente, elas acabam não acontecendo. Doutor Anselmo, fechando a questão? Então, para finalizar, a conciliação hoje, né, tendo mais conciliação, mais opções, seria um caminho para desafogar o Poder Judiciário? Veja, essa audiência de conciliação obrigatória no novo CPC, ela deveria se fazer extraprocessualmente. Isso significa antes de o processo existir. Eu acho que o legislador perdeu uma oportunidade ímpar de colocar esta audiência fora do processo e não dentro do processo para que ele se torne mais demorado. Doutor José Elias Temer, foi um prazer tê-lo conosco aqui no Direto ao Ponto. Breve teremos novos temas e automaticamente queremos contar mais uma vez com a sua presença. Muito obrigado, doutor. O Poder Judiciário que agradece e estaremos sempre à disposição para prestar serviço à população. Muito obrigado. Nesta edição do Direto ao Ponto, compôs nossa tribuna de formadores de opinião independente, Dr. Luiz Henrique Ferraz, advogado, secretário da OAB Sorocaba, e Dr. Anselmo Bastos, advogado especialista em direito do consumidor. E na hora da justiça, Dr. José Elias Temer, juiz de direito da 7ª Vara Civil de Sorocaba. Nossa missão: debater os fatos com a independência que você merece. A conclusão é sua. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Encontro marcado na próxima edição do Direto ao Ponto. Até lá.